Tem dores que parecem o fim, mas são apenas o começo do propósito. José chorou em cisternas, sofreu em prisões e foi traído por quem mais amava. Ainda assim, Deus nunca o abandonou. E talvez hoje essa mensagem seja exatamente para você. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50:20. Há pessoas que olham para a história de José e enxergam apenas um homem que venceu. Mas quem mergulha profundamente nessa trajetória entende algo muito maior. José não venceu porque tudo deu certo. José venceu porque decidiu permanecer fiel mesmo quando tudo deu errado. E talvez essa seja a parte mais difícil da vida. Continuar acreditando quando a resposta não chega. Continuar orando quando o céu parece silencioso. Continuar caminhando quando as forças acabaram. José era apenas um jovem quando Deus colocou sonhos dentro dele. Sonhos grandes. Sonhos impossíveis. Sonhos que pareciam revelar um futuro extraordinário. Mas o problema é que, muitas vezes, entre a promessa e o cumprimento existe um vale escuro chamado processo. E quase ninguém gosta do processo. Todos querem o palácio. Poucos suportam a prisão. José foi odiado pelos próprios irmãos, traído pela própria família, vendido como escravo por moedas. Imagine a dor de perceber que aqueles que deveriam protegê-lo foram justamente os que o destruíram emocionalmente. Talvez você saiba exatamente como isso dói. Talvez você também tenha sido ferido por pessoas que dizia amar. Talvez carregue cicatrizes invisíveis que ninguém percebe. Talvez tenha perguntado muitas vezes: Deus, por que isso aconteceu comigo? José poderia ter desistido naquele momento, poderia ter se revoltado, poderia ter alimentado ódio dentro do coração. Mas existe algo poderoso sobre homens e mulheres que decidem permanecer íntegros mesmo quando a vida é injusta. A prisão não conseguiu matar o propósito de José. A rejeição não conseguiu apagar os sonhos dele. A traição não conseguiu impedir os planos de Deus. E isso revela uma verdade poderosa. Quando Deus determina algo sobre a sua vida, nenhuma injustiça humana pode cancelar. Pode atrasar. Pode ferir. Pode machucar profundamente. Mas não pode destruir aquilo que Deus escreveu. José chegou ao Egito sem nada. Sem família. Sem reconhecimento. Sem dignidade. Humanamente falando, sua história havia acabado. Mas o céu estava apenas começando a mover as peças. Porque Deus trabalha no invisível. Enquanto José chorava, Deus preparava conexões. Enquanto José sofria, Deus organizava encontros. Enquanto José pensava estar esquecido, o céu já havia marcado o dia da virada. Talvez você ache que está sozinho hoje. Talvez pareça que ninguém percebe sua luta. Mas Deus vê cada lágrima silenciosa que cai no travesseiro durante a madrugada. Ele vê. Ele vê o cansaço escondido atrás do sorriso. Ele vê a ansiedade que você tenta disfarçar. Ele vê as batalhas internas que ninguém conhece. E assim como aconteceu com José, existe um tempo em que Deus transforma o cenário inteiro de uma vez. José foi levado injustamente para a prisão após resistir ao pecado na casa de Potifar. Isso é impressionante. Ele fez a coisa certa e mesmo assim sofreu. Quantas vezes isso também acontece conosco? Você tenta ser correto, tenta ajudar, tenta permanecer fiel e ainda assim enfrenta perdas, críticas e dores. Mas a história de José prova que fidelidade nunca é em vão. A prisão era apenas uma ponte para o propósito. O sofrimento era apenas treinamento para o governo.
As lágrimas estavam amadurecendo alguém que pisaria em lugares altos sem perder a essência. Existe algo que o sofrimento produz em pessoas escolhidas: profundidade. Algumas pessoas querem crescer rapidamente, mas Deus está mais preocupado com o caráter do que com velocidade. José precisava aprender a administrar dores antes de administrar um reino. E talvez Deus esteja fazendo isso com você agora. Talvez esse atraso não seja abandono. Talvez esse silêncio não seja rejeição. Talvez esse deserto esteja formando força dentro de você. Porque pessoas frágeis quebram facilmente quando chegam ao topo. José aprendeu a depender de Deus quando não tinha nada. E justamente por isso, quando recebeu poder, não se perdeu. Isso é raro. Muitos mudam quando são exaltados. Muitos esquecem Deus quando tudo melhora. Muitos abandonam princípios por status. Mas José permaneceu o mesmo homem íntegro da prisão até o palácio. E então chegou o dia da virada. Depois de anos de humilhação, Deus fez José sair da prisão para governar o Egito. Em poucas horas, aquele homem desacreditado se tornou autoridade sobre uma nação inteira. O que ninguém esperava aconteceu. Porque Deus ama surpreender aqueles que permanecem firmes. Existe um detalhe emocionante nessa história. José não precisou se vingar de ninguém. Deus o exaltou de maneira tão grande que a própria vida respondeu por ele. Isso ensina algo poderoso. Você não precisa destruir ninguém para vencer. Deus sabe honrar quem permanece fiel. Enquanto muitos gastam energia tentando provar valor para as pessoas, Deus procura corações alinhados com Ele. José poderia ter usado sua posição para humilhar os irmãos. Poderia ter devolvido toda a dor que recebeu. Mas homens curados não espalham vingança. José chorou. Mesmo poderoso, ainda tinha um coração sensível. E talvez uma das maiores provas de maturidade espiritual seja essa: ter motivos para odiar e ainda assim escolher perdoar. O perdão libertou José antes mesmo de libertar seus irmãos. Muita gente está presa emocionalmente porque continua alimentando dores antigas. Vive revivendo feridas, remoendo injustiças e carregando pesos que Deus nunca pediu para carregar. José decidiu não permitir que o passado definisse o futuro. Isso é libertador. Talvez hoje Deus esteja falando diretamente ao seu coração. Pare de alimentar aquilo que quase destruiu você. O que fizeram contra você não define quem você é. A rejeição não define seu valor. O abandono não define sua identidade. José era governado pela promessa, não pela dor. E é exatamente isso que Deus deseja fazer com você. Há sonhos enterrados dentro da sua alma que ainda não morreram. Talvez tenham sido esquecidos pelo medo, pelas decepções ou pelo tempo. Mas se Deus colocou algo dentro de você, ainda existe propósito respirando aí. O mundo tenta acelerar tudo. Mas Deus trabalha em estações. Existe tempo de plantar, tempo de chorar, tempo de esperar e tempo de colher. José passou anos sem entender o motivo de tanto sofrimento. Mas quando olhou para trás, percebeu que cada detalhe fazia sentido. Até a prisão tinha propósito. Talvez hoje você não entenda muitas coisas. Talvez existam perguntas sem respostas dentro do seu coração. Mas a história de José prova que Deus consegue transformar caos em testemunho. O mesmo poço que parecia morte virou caminho para o destino. A mesma prisão que parecia derrota virou acesso ao governo.
A mesma dor que parecia destruição virou instrumento de salvação. Só Deus consegue fazer isso. Talvez você esteja cansado. Talvez esteja pensando em desistir. Talvez ache que perdeu tempo demais. Mas escute isso com atenção. Enquanto existir vida, Deus ainda escreve capítulos. José passou por períodos em que nada parecia mudar. Dias repetitivos, dor constante, espera silenciosa. E uma das partes mais difíceis da caminhada espiritual é exatamente essa: continuar fiel quando não há sinais visíveis. Porque fé verdadeira não nasce quando tudo está bem. Fé verdadeira aparece quando tudo parece impossível. José não sabia quando sairia da prisão. Não sabia quando o sonho aconteceria. Não sabia quando Deus mudaria sua história. Mas mesmo sem respostas, continuou servindo com excelência. Isso é poderoso. Muita gente quer viver milagres sem desenvolver perseverança. Quer colher sem plantar. Quer honra sem processo. Mas Deus molda grandes destinos através da resistência. A resistência forma maturidade. A espera forma profundidade. O silêncio forma confiança. E talvez Deus esteja usando exatamente esse momento difícil para fortalecer áreas dentro de você que nunca seriam transformadas em tempos fáceis. Existe uma frase muito forte sobre José: o Senhor era com ele. Essa frase aparece repetidas vezes, inclusive nos momentos mais dolorosos da vida dele. Deus estava com José no poço. Deus estava com José como escravo. Deus estava com José na prisão. E Deus também estava com José no palácio. A presença de Deus não depende das circunstâncias. Às vezes pensamos que Deus só está conosco quando tudo funciona. Mas a verdade é que Ele continua presente até nos ambientes mais escuros. Talvez hoje você esteja vivendo um poço emocional. Talvez esteja preso em pensamentos negativos, medo do futuro, ansiedade ou tristeza profunda. Mas assim como Deus não abandonou José, Ele também não abandonará você. O processo não é prova de ausência divina. Na verdade, muitas vezes é justamente durante o processo que Deus mais trabalha. José foi refinado como ouro. Cada lágrima arrancou o orgulho. Cada humilhação desenvolveu sabedoria. Cada atraso fortaleceu a fé. E quando finalmente chegou ao topo, ele estava preparado para permanecer lá. Isso muda tudo. Porque receber algo antes da hora certa pode destruir pessoas despreparadas. Deus não queria apenas entregar poder para José. Deus queria formar um homem capaz de carregar responsabilidade sem perder a essência. E talvez Deus esteja fazendo o mesmo com você agora. O que hoje parece demora pode ser proteção. O que hoje parece atraso pode ser preparação. O que hoje parece silêncio pode ser Deus organizando algo muito maior do que você imagina. Nunca subestime o que Deus faz nos bastidores. Enquanto ninguém via, o céu movia circunstâncias. Enquanto José pensava estar esquecido, Deus alinhava o futuro. Enquanto o relógio parecia parado, o propósito avançava. E existe algo lindo nisso. Deus nunca perde o controle da história. Os homens podem falhar. As portas podem se fechar. As pessoas podem abandonar você. Mas os planos de Deus continuam vivos. Talvez você esteja olhando para sua vida agora e enxergando apenas perdas. Talvez existam sonhos quebrados, planos frustrados e feridas abertas.
Mas a história de José mostra que Deus ainda consegue tirar beleza de cenários improváveis. Ele transforma lágrimas em força. Transforma a dor em experiência. Transforma a rejeição em crescimento. Transforma cicatrizes em testemunhos. E um dia, aquilo que quase destruiu você será exatamente a prova de que Deus sustentou sua caminhada. José não terminou amargo. Terminou maduro. Isso é raro, porque a dor pode endurecer pessoas ou aprofundá-las. Tudo depende de como respondemos ao processo. José escolheu confiar. Mesmo sem entender tudo, continuou acreditando que Deus estava escrevendo algo maior. Talvez essa seja a mensagem que seu coração precisava ouvir hoje. Deus ainda está escrevendo sua história. Não pare no capítulo da dor. Não finalize a história no momento da prisão. Não conclua sua vida no tempo da espera. Ainda existem capítulos surpreendentes pela frente. O Deus que levantou José do fundo da prisão continua transformando destinos hoje. Ele continua restaurando vidas feridas, fortalecendo cansados e renovando pessoas que achavam que tudo havia acabado. Por isso, não desista agora. Você pode estar mais perto da virada do que imagina. O céu não trabalha no nosso relógio, mas nunca chega atrasado. E quando o tempo certo chega, portas que ficaram anos fechadas se abrem de uma vez. José dormiu como prisioneiro e acordou governador. Olhe que poderoso isso é. Um único dia nas mãos de Deus pode mudar anos de sofrimento. Por isso, continue caminhando. Continue acreditando. Continue orando mesmo cansado. Continue semeando mesmo em meio às lágrimas. Porque Deus honra a perseverança. E quando a promessa finalmente se cumprir, você entenderá que nenhuma lágrima foi desperdiçada. Tudo tinha propósito. Tudo fazia parte da preparação. Tudo cooperava silenciosamente para algo muito maior. Assim como José, você também sobreviverá ao poço, à prisão e ao processo. E quando olhar para trás, perceberá que Deus esteve presente o tempo inteiro. Encerramento? Se essa mensagem falou com você, guarde isso no coração. O processo não é o fim da sua história. Deus ainda está trabalhando, mesmo no silêncio. Assim como José saiu do fundo da prisão para viver o impossível, sua vida também pode experimentar uma transformação que ninguém espera. Continue firme. Continue confiando. Porque aquilo que Deus preparou para você é maior do que qualquer dor que tentou parar sua caminhada.